Graça e paz, queridos irmãos. Estamos em mais uma devocional e eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Leremos o verso 22 e 23 e eu convido os irmãos a fazerem a leitura comigo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Queridos irmãos, nesse texto, Jesus vai fazer uma analogia usando os olhos para poder explicar um conceito espiritual. Mas antes de entrarmos nesse texto, eu gostaria de fazer uma pequena introdução a respeito do porquê que levou Jesus a falar sobre essa analogia, usar essa analogia. Bom, nós sabemos aqui no Evangelho de Mateus que ele foi escrito voltado para os judeus. E nesse capítulo 6, Jesus está tratando da religiosidade dos fariseus. Porque quem eram os fariseus? Os fariseus eram homens religiosos, mas também considerados legalistas, porque eles tinham uma aparência de espiritualidade, mas na verdade o que eles buscavam era um reconhecimento humano, um reconhecimento mundano. Então eles acabavam bagunçando as coisas, querendo ser espiritual, querendo ser reconhecidos como religiosos, que realmente buscavam a Deus, mas na verdade eles estavam preocupados com o reconhecimento do homem, com o reconhecimento do ser humano e não com o reconhecimento verdadeiro de Deus. Então Jesus ele vai usar essa analogia dos olhos para poder explicar esse conceito espiritual. E no verso 22 ele diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, os irmãos, quando Jesus ele diz que os nossos olhos ele funciona como uma lâmpada, significa que os olhos é o que recebe a luz, né? Quando nós abrimos nossos olhos, a luz entra, a luz do dia entra nos nossos olhos, então nós podemos enxergar. Então ele fala o seguinte, que se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será luminoso. E essa é a pergunta que eu gostaria de levantar para os irmãos. Será, irmãos, que os nossos olhos eles estão sendo bons o suficiente para poder contemplar a glória de Deus? Ou nossos olhos estão sendo maus para poder enxergar somente trevas? Porque, irmãos, na situação que nós estamos passando, todo esse problema político com essa doença, com essa pandemia, muitas das vezes nossos olhos eles ficam com o quê? Com uma visão turva. Nós não conseguimos enxergar os planos de Deus, não conseguimos enxergar a glória de Deus. E então nossa vista começa a ficar embaçada e acabamos recebendo que trevas, que é o que o texto vai dizer no verso 23, quando ele diz que se a luz que em ti há sejam trevas, de grandes trevas serão. Parece uma contradição, né? Uma luz que é trevas. Mas na verdade o que? A gente enxerga, porém não vê literalmente. Aqui seria o que? A visão espiritual das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Uma outra coisa interessante é que aqui no texto diz que lâmpada do corpo são os olhos. Isso faz me lembrar uma coisa que o salmista diz no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Eu gostaria de perguntar para os irmãos, quantos de nós temos usado a Bíblia, a palavra de Deus, como lâmpada para nossos olhos, como lâmpada para nos guiar nas coisas que realmente importam para o Senhor? Porque por tudo isso que está acontecendo, além dos problemas que nós enfrentamos em nossas vidas, nós precisamos usar a palavra de Deus como lâmpada para os nossos olhos, porque ela é que vai nos revelar a verdadeira vontade de Deus. E uma outra coisa interessante é que se a palavra de Deus ela é a lâmpada, ela revela a verdadeira luz. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, vai dizer assim o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, meus irmãos, Jesus ele é a luz do mundo, ele é a luz da vida. Todas essas coisas que estão acontecendo são sinais da sua volta. São sinais da volta de Cristo, meus irmãos. Cristo está à porta. E eu convido os irmãos hoje a prestarem atenção nisso, a terem essa sensibilidade espiritual para enxergar que Cristo está próximo, para poder reconhecer que o mundo é um mundo que é um mundo que está em pecado, um mundo que já está condenado por causa das suas obras.
Porém, nós temos que ser luz e sal nessa terra. Precisamos usar os nossos olhos para enxergar de forma espiritual, para que possamos buscar a Deus de forma adequada, para poder aplicar a sua palavra, para poder ser sal e luz nesse mundo de trevas e anunciar que Cristo está à volta. E essa manhã, este é o meu desejo, que nós venhamos a ter os olhos bons, os olhos espirituais para enxergar a verdadeira condição que estamos passando, uma visão espiritual de que Cristo está próximo. Que os irmãos tenham isso em mente, que os irmãos venham perceber que tudo isso que está acontecendo é plano de Deus, está de acordo com a vontade de Deus. E o nosso papel é pregar o verdadeiro evangelho, é anunciar que Cristo está à porta, é anunciar que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos não permitam que todos esses problemas que estão acontecendo venham nos ofuscar do verdadeiro propósito, que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e vou convidar os irmãos a orarem comigo. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te agradeço, Pai, por essa oportunidade de pregar este devocional, Pai querido santo. Que o Senhor, Pai, venha, Pai, nos dar olhos espirituais para enxergar as verdadeiras coisas que estão acontecendo neste mundo, Pai. Que o Senhor realmente está próximo de voltar, Pai, de buscar a sua igreja, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai, venha nos trazer este conforto através da sua palavra, Pai. Como o salmista diz, Pai, que lâmpada para nossos pés é a tua palavra, Senhor Deus. É ela que revela Jesus Cristo, Pai. É ela que revela, Pai, tudo aquilo que precisamos fazer, Pai, para de acordo com a sua vontade, Senhor Deus, para que os seus planos, Pai, venham se cumprir em nós, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Pai, nos fazer bons servos de Ti, Pai, tementes de Ti, Pai, e que não permita, Pai, que venhamos a nos frustrar, Pai, e nos temer, Pai, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, Pai, mas que venhamos a confiar em Ti verdadeiramente. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que os irmãos tenham um excelente dia na presença de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Que Deus abençoe a todos.